E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Esse é o Minuto Podcast e hoje nós estamos aqui com mais um. Hoje o genocida... Não, bolsonarista Gessé Lopes. E aí, meu amigo, como é que você tá? Muito obrigado pela oportunidade. Uma satisfação estar aqui com vocês e ser chamado de genocida, de bolsonarista. É, negacionista, sei lá, é tudo, né? Tem um monte de nome agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Paula, essa aqui é a nossa Paulette, pode chamar ela de Paulette mesmo, ela é a nossa assessora para assuntos aleatórios. Ela já tem uma lista ali de perguntas, botou a Constituição aqui para ver se está tudo no fascismo, LGBT, tá tudo ali, tá? Tô vendo a lista dela. Eu vou perguntar para você, já é a primeira pergunta. Antes de perguntar onde estão os 33 milhões, essa vai ser a segunda, certo. Tá? Eu vou perguntar primeiro para você, será que dá para ser imparcial? Não tem como, né? Tu faz de conta, mas chega uma hora que tu vai cair a máscara, de um jeito ou de outro. A imparcialidade de jornalista, ela vai até um certo ponto, né? Na busca de, talvez, de patrocínios, enfim. Mas chega uma hora que a máscara cai. Então, muitas mídias lá na minha cidade, elas têm esse formato imparcial. Mas que tu vai ver lá, sempre tem uma alfinetadinha, tem um comentarista do lado que eles querem, mais o dono, o cara que fica ali, que conduz, o editor, ou o cara que conduz o jornalismo, ele é imparcial. Mas os convidados, as bandeiras, aquilo que ele defende, enfim, cara, geralmente são caneta alugadas, né? Por exemplo, lá a melhor que tem lá em Criciúma, vamos dizer, a melhor no sentido de audiência, ganha dinheiro da Assembleia Legislativa. Então, assim, na época do Júlio Garcia, ele não criticava o Júlio Garcia, ele não noticiava as questões do Júlio Garcia, de que ele está sendo preso, enfim, e ele sempre foi muito brando na hora de escrever contra o Júlio Garcia, né? Então tu vê que tem uma parcialidade, né? Seja ideológica ou seja contratual. Né? Então ele sempre vai ter. Então, que tu seja parcial e que tu seja patrocinado para ser parcial. Na verdade, por exemplo, tem um monte de empresário de direita que patrocina esquerdista. Claro. Esses, né? Em vez de patrocinar as pessoas que são de direita, que vão levar as nossas pautas, eles parece que preferem patrocinar essas rádios imparciais, né? E lá em Criciúma a gente tem um exemplo bem forte, que é de um jornalista. Pô, o cara além de ser muito bom jornalista, ele é de direita, ele se posiciona, apanha em um rato e não é patrocinado. E aí os caras de direita, empresários que se posicionam, não patrocinam a rádio dele, patrocinam... Então tá igualzinho a mim. Apanha igual um rato, sou de direito, ninguém me patrocina. Né, Paulo? É o pobre cash. Isso que eu falo que eu sou pobre cash. E hoje vai a pessoa... Eu sou obrigado a ficar com isso aqui? Não, pode tirar. Você é o cara ótimo para estar aqui, porque você é o cara, é o economista, né? É o cara que economiza, é o pão duro, é o que mais que falam? O deputado 1,99. 1,99. Era mais ou menos isso que eu ia te falar. Lá na Assembleia... Deve ter, né? Porque aqui em Bombeiros a gente tem alguns apelidos, assim, de alguns deputados de lá, né? O Ivan Nades, ele é o cara da TPA. O cara da TPA. Aí tem uma moça aí que eu não quero dar ibope pra ela, que também tem outro apelido. E tu é o cara que não gasta. Então tu é uma muquirana. Só que eu digo uma coisa. É difícil a pessoa ser muquirana com dinheiro alheio. Deve ser muito difícil. Então, na verdade, isso é uma missão, né? Eu me elegi com essa pauta. Quando eu fui para a campanha, uma campanha que foi de última hora, não tinha essa pretensão, não construí a minha candidatura, não foi uma ambição nem nada. Uma das minhas bandeiras na política sempre foi criticar os privilégios. Pô, esse cara, olha só quanto que esse cara gastou, olha o que se gasta, como é que se gasta. Eu não conseguia imaginar como que se gastava tanto com essas questões, né? Então, quando eu decidi, o que eu vou apresentar para as pessoas? Eu comecei a pensar e eu comecei a ver aquilo que eu mais criticava, que era isso. Então essa foi a minha bandeira. Eu consegui os dados, né? Foi bem difícil, eu não sabia mexer no portal da transparência, tive que ir atrás desses dados, desses números, né?
E aí eu peguei, vi certinho o que se gastava, ainda assim não consegui identificar muito bem, assim, não consegui entender como é que eram esses gastos, porque uns gastavam mais, uns menos, como é que funcionava essa disposição, não conseguia sempre entender. Muito dinheiro. É muito difícil de tudo, eu não conseguia definir qual era o valor, mas eu sabia que era bastante dinheiro que era disponível, né? Uhum. Então uma das minhas propostas era mostrar isso na campanha, olha só, o deputado gasta isso, assim, vamos fazer diferente, tal. Então essa foi a minha proposta. E a minha proposta no papel foi muito menos radical do que eu estou fazendo, porque ainda na minha proposta eu ia gastar bem menos. Eu não dizia que não ia gastar, dizer que ia gastar menos. Só que o problema é que quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu vi assim, por exemplo, eu não consigo pegar uma meia diária, ou 1/3 da diária. Ou pega a diária ou tu não pega. Sim. Então eu optei por não pegar, então. Ou a gasolina. Ou tu pega um valor cheio lá para te usar, ou tu não pega. Então assim, tem essas dificuldades também, né? Que deveria ser, eu vou pegar o que eu uso. E também parece que ninguém faz muita questão de mudar isso lá dentro também, né? Então não é com um projeto de lei que eu vou mudar, infelizmente. Se isso mudasse eu fazendo um projeto nesse sentido, a gente já teria feito, mas isso aí é resolução de mesa. Inclusive tu tem um projeto de transparência para esses gastos que está parado. Eu tenho, na verdade, tem um gasto ali que não está específico no portal da transparência. Que é assim, se tu usa, que é o do carro. Mais ou menos, assim, eu tenho o do carro. Ou tu pega um carro oficial, que o custo do carro oficial é para alugar, com as despesas, tudo é perto dos 6 mil, um pouco menos. Ou tu não pega o carro oficial e aí tu usa o teu próprio carro. Sim. E para isso tu tens uma indenização de quase 7 mil reais por mês. Eu tenho um projeto para pegar esse valor e botar no quadro de gastos, porque hoje não está. Então esse dinheiro ele entra como abono salarial, assim, é um dinheiro que o deputado simplesmente cai lá na conta dele 7 mil reais por mês, que é referente aos custos do carro, gasolina, enfim, esse é um valor que eu dispenso, só eu e o Bruno Souza que dispensamos esse valor. Falando em você, Bruno Souza, deixa eu te perguntar uma coisa, quem que é o deputado mais bolsonarista lá? É você? É a Ana? É o Sargento Lima? É uma briga, né? É uma briga. Não, porque o pessoal fala te chama de bolsonarista como se estivesse te xingando. Assim, e na verdade é um elogio. É um elogio. Pô. Eu tenho maior orgulho. Eu cheguei aqui onde eu estou hoje por causa dele, né? Então, pra mim é o maior orgulho dizer que eu não tenho vergonha nenhuma. Inclusive, eu gosto muito desse apelido. Agora, é difícil de tu dizer, eu não gosto nem de ser prepotente, né? Não, isso agora, assim, cada um tem uma pauta um pouco diferente entre nós, assim, né? A Ana tem uma mais específica, eu tenho outras. Sim. Eu tento ser bastante coerente no que diz respeito a ser conservador, né? Nos princípios, nas condutas, naquilo que eu defendo, naquilo que eu vou votar, como eu me posiciono. Segue uma. Porque muitas vezes, às vezes, o Bruno, que é um cara mais liberal, ele não fala isso pra mim, ele não me adjetiva, mas ele adjetiva a Ana e o Lima, por exemplo. Dizendo, vocês são conservadores nos costumes e comunistas na economia. Porque na hora de votar num projeto, eles votam em despesas de gastos, né? Então ele aumenta gastos. Então eles não se posicionavam nesse. Não era uma pauta que às vezes, passa aí. Eles não prestavam atenção, né, nessas questões. E eu presto atenção, porque se eu sou liberal na economia, eu tenho que sempre visar não gastar. Sempre visar não gastar demais, não inchar. E às vezes esses meus colegas, eles não prestavam atenção nesses detalhes. Então assim, por exemplo, como eu tenho o princípio também de ser liberal na economia, eu tenho que pensar nesse lado também, né? Não só nos costumes. Então falta às vezes um pouquinho coerência em tudo, né? Coerência de forma geral. Por exemplo, tem gente que não é o caso dos meus colegas, mas vamos fechar o STF, porque eu entendo a indignação das pessoas de querer fechar o STF, porque tem um monte de vagabundo. Mas isso não é ser conservador. O conservador, ele quer manter as instituições, porque isso é o que é o melhor tipo de governo que tem. Claro. Mas nós queremos derrubar um ou outro vagabundo que está lá. E tem meios institucionais para isso, que é o Senado. Então a gente tem que pressionar a democracia. Porque uma hora, se a gente quer manter a instituição, que é conservador, quer conservar isso, que hoje é o melhor tipo de governo já
ainda que não seja o melhor de todos, né? Não tem outro. Não existe outra forma de governo que seja melhor que a que nós temos aqui, né? De divisões de poderes e tal, né? Porque são 3 hoje, basicamente. A monarquia, é a república ou é a ditadura. Esses 3, qual desses 3 é melhor? É essa aqui que nós vivemos, né? Então nós temos que manter. Então, se tem gente fazendo cagada lá no Congresso, na STF, nós temos que tirar que eles estão fazendo cagada. Tem meios para isso, né? Claro. Porque a gente tem que cobrar dos nossos eleitos ali, né? Do nosso senador, para que faça o impeachment desses caras. Ponto. Lá por exemplo, tem o Jean Willis lá, que é um bosta, por exemplo. Tem o Freixo, tem vários vagabundos lá com pautas que nos desagradam. Mas a democracia que nós respeitamos, nós temos que lidar com essa situação e não simplesmente querer matar os caras, ou querer que eles saiam de lá, ou querer impeachment porque a gente não concorda. Não, a gente tem que respeitar, porque faz parte. Infelizmente, a democracia, nós temos que saber lidar com isso. É que eles não são democracia, eles não querem democracia. O que eles querem? Eles querem ditadura. Eles querem o socialismo e eles querem esse tipo de governo autoritário. Então, por isso que eles são coerentes quando eles querem matar a gente. Exatamente. Eles são coerentes quando eles querem destituir o presidente eleito. Eles são coerentes, eles estão sendo coerentes porque eles querem aquilo. Mas o problema, nós não somos assim. Nós queremos isso. O interessante é porque é o seguinte, as pessoas, eu observo assim, o deputado, que às vezes tem muita gente defendendo coisas que não sabe o que é, principalmente na esquerda. Quando a gente se posiciona como... mais tem o idiota útil, né? Exatamente. Quando a gente se posiciona como conservador, né, o básico do básico a gente já sabe qual é, que é manter o que tem funcionando bem, né, e dar passos de forma lenta, devagar. Então o que acontece? Quando a gente fala de parcialidade, e fala assim, não, cara, eu sou conservador sim, eu estou de acordo com isso, ou com aquilo outro e tal, não significa que você hoje sendo conservador, você concorda com tudo que o presidente faz. Exatamente. Até porque tu não está na cadeira dele também para saber o porquê que ele faz cada coisa. A gente imagina, né? Pô, cara, tá se alinhando com o Centrão, mas quem não... deixa eu te perguntar uma coisa. Quem não é Centrão hoje? O que tem hoje? Hoje nós temos esquerda, extrema esquerda, que estão todo mundo junto. E o Centrão, hoje, está alinhado com a esquerda. E qual o outro lado que o Bolsonaro deveria se alinhar sem ser o Centrão? Porque não tem. Porque hoje você é Bolsonaro ou você é... O Centrão é volátil, né? Ele é volátil. Ele está ali esperando a negociação. É a negociação, mas eu estou querendo dizer que o Centrão hoje, ele está 70% alinhado com a esquerda e 30%, vamos dizer assim, Centrão, fora a direita, e 30% aliado com o presidente. Vamos dar um exemplo, né? Vai negociar com quem? Cara, as pessoas, é o que eu falo, às vezes você vai assistir essas emissoras de televisão, porque às vezes a gente assiste porque a gente está passando no canal, porque a gente passa mal, né? Eu passo muito mal quando assisto essas emissoras aí que não dá mais. E essa nova vermelhinha também que chegou, 3 letrinhas, também não tem mais como, né? Só desgraça e é só paulada no cara. E a gente começa a observar, cara, os caras militando ali, tá assim, passando do limite, sabe? Escancarado, tá descancarado. Não, escancarado. E as pessoas, eu falo isso porque eu tenho feedback das pessoas que, né, defendem, que o Bolsonaro é esse, que o Bolsonaro é aquilo, que foi uma decepção. Cara, baseado em que você está falando? Não, porque ele é negacionista, que ele não comprou vacina. Eu falei, não comprou vacina? Por que ele não comprou vacina? Por que nós somos o 4º país que mais vacina no mundo hoje? Não, mas eles não conseguem responder as próprias perguntas. Então eu digo assim, voltando, o conservadorismo tem essa ideia de querer procurar os fatos, a verdade e ficar ali, né? Tentar manter aquilo. Então por isso que às vezes a gente fala, não, sou conservador sim, sou conservador, né? Claro que o conservadorismo tem outros pontos, que é a questão a família e tal, a gente sabe tudo isso, né? Mas tem muito isso hoje. Eu tenho visto muita gente, cara, e isso está me assustando. Tenho visto muita gente... É falta de compreensão e estudo. Exatamente. Porque o povo quer ter opinião, mas não sabe do que está falando. Não é o povo geral, mas tem um grupo que está indo, cara, caindo na pilha das emissoras de TV e, cara, negacionistas, né? É porque assim, quando tu começa a perguntar pro cara, aí tu começa a falar, não, mas cara, por que você está falando isso? Ah, não, mas não, o cara começou a comprar vacina desde março, que começou já a negociar e tal. Cai narrativas, né? Aí você começa a falar, o cara, não, mas é negacionista, mas é genocida, mas só tem isso pra falar. Tu vê a Gleice Hoffmann lá, tu vai lá, porra,
brincadeira, eles só falam genocida 24 horas. E agora a CPI é só cloroquina, né? Ainda tem mais. Hoje... E os prefeitos, os governadores que usaram o dinheiro não foram chamados ainda, né? Não. Aquele pessoal que tá com dinheiro, que é onde tem que fiscalizar, eles não querem saber onde é que foi o dinheiro. Ela vai acabar assim. Se não conseguirem pegar, que não vão conseguir pegar nada. Vai ficar desmoralizado. Não vai ter jeito. E eles não vão querer. E eu te perguntar uma coisa. Quando tu o Renan Calheiros querendo prender. Eu ia te perguntar. Quando tu viu o Flávio Bolsonaro falando lá que ele é um vagabundo, como é que tu se sentiu? Feliz ou... feliz. Eu acho que o Flávio Bolsonaro já era para estar fazendo isso desde o início, né? Acho que faltou isso um pouco da parte dele, talvez agora ele comece, porque nós estamos esperando essa luta dele dessa forma, lutando mesmo com os caras, berrando lá, desde o início, né? É isso que a gente esperava dele. Espero que agora isso sirva de motivação para ele, porque ele explodiu agora, né? Foi. No momento crucial, o Brasil deu uma hashtag então agora E as pessoas foi uma quebra de decoro no momento certo para a pessoa certa. Foi muito bom. Para dar uma quebrada. E assim, um cara que tem 20 e poucos processos no STF, né, o Renan Calheiros, é um cara que tinha é um cara que tinha um cara que tem um filho bastardo pago com as despesas de uma empreiteira. Suja, né? É um cara totalmente imoral, né, para estar lá. Mas tu falou exatamente, o cara foi extremamente deselegante. Chegar aqui, que eu quero, por mim, eu dava voz, o cara é ridículo. Ele é um ridículo, idiota. Né? Não, cara. Pô, cara, aparecer, o Brasil tá difícil. Mas a esquerda é o seguinte, cara, é muito simples. Os caras não estão. A esquerda, assim, ó, eles têm um lema, os fins justificam os meios. O que quer dizer isso? Eles têm um objetivo muito claro, né? E eles vão fazer de tudo para chegar nesse objetivo. E para eles, se eles tiverem que matar, se eles tiverem que mentir, dar facada, se eles tiverem que dar facada, se eles tiverem que compartilhar fake news, se eles tiverem que dizer que vale uma narrativa é verdade, eles usam, porque eles não têm um freio moral. A gente não sabe fazer isso. Essa arma a gente não sabe utilizar. A gente não sabe. Se eu sei que isso aqui é mentira do Lula, eu não vou compartilhar. A pessoa só compartilha se não sabe, não tem conhecimento. Às vezes vai na empolgação, mas a partir da hora que tu sabe que essa informação do Lula aqui, isso não é verdade, tu não compartilha. Porque tu sabe que aquilo ali é mentira. E aí tu não compartilha. Eles sabem que é mentira do Bolsonaro, mas compartilha sério. E ainda vai e bate e ainda sabendo que aquilo é mentira. Então assim, eles têm, né? Então o conservador sempre vai perder nessa guerra. Isso, a única coisa que a vantagem, e é uma grande vantagem que ele tem, é que ele tem a verdade do lado dele. Ele tem a verdade, eu luto a verdade. Eles lutam com a mentira. O problema é que a mentira contada 10 vezes se torna verdade para muitas pessoas. Claro. Como, por exemplo, esse teu amigo aí que tu tava falando. É genocida. Tá, por que é genocida, cara? Não sei, alguém tá me falando, estão falando que então é. Sim. Quando tu começa a apertar, o cara já começa a não ter mais resposta. Então... Aí ele fala, sabe o que acontece? Tava no meio do churrasco lá, tava também com outro. Cara, não dá pra discutir contigo não, cara. Não adianta falar contigo, não adianta. Sai. Quando você começa a argumentar e começa a quebrar o cara, aí o cara não dá pra passar contigo. Não dá, porque eu não aguento a verdade. Em geral, o cara nem entende o que tá rolando ali, ele só sabe discutir. E as pessoas também tiram muito pelo lado delas, porque eu acho que as pessoas, o brasileiro, cara, a nossa cultura é muito estranha. É muito ruim em certos aspectos. O brasileiro é maravilhoso, lógico. A cultura é linda, mas tem um lado vamos dizer, o latino, tem muito essa de querer vantagem. Então, por exemplo, tu é policial civil. Se o Bolsonaro não te deu aumento, ferrou, ele não presta. Você está entendendo? Porque tem que ser o lado dele. Você é enfermeiro. Se não teve aumento, estou dando um exemplo. No Hospital Federal, não está bom o Bolsonaro. Então, eu digo assim, lá no Rio. No Rio de Janeiro tem muito isso, uns amigos lá do Rio que trabalham e tal. O Crivella atrasava o salário, o Eduardo Paz não. O Eduardo Paz tiver que assaltar um banco para não atrasar o salário, ele assalta um banco. Ele faz qualquer tipo de merda, tá entendendo? O teu filho fica sem saúde, o hospital não funciona, não tem educação, não tem merda nenhuma, mas ele bota o salário em dia porque ele sabe que aquilo ali é voto, entendeu? Mas o pessoal não tá nem aí para isso, entendeu? Eles só pensam, eu acho que, claro, a gente tem que ter cuidado, tem que pensar no nosso lado, na nossa forma, mas também, cara, tem que ver de uma forma geral, não é só ver um lado do cara, tem que ver, tem várias situações, não é verdade? Então o problema é esse, eu vejo que
tem essas situações no Brasil que tem que começar a mudar. Eu acho que está começando a mudar, eu acredito, né? Através dos nomes que, né, você já entrando, a pauta que você entrou, que você trouxe, foi eleito, né? Isso já é um sinal de que o Brasil está dando uma movimentada diferente, né? Isso é inédito, né? A forma como o próprio Bolsonaro se elegeu, né? Sem dinheiro público, só na base do apoio popular, isso é inédito, né? Espero que aconteça novamente em 2022 e acho que está se desenhando para isso. E com certeza a forma como eu cheguei lá, eu do nada saí do meu consultório e fui para a Assembleia Legislativa, não existe, né? Não existe alguém que chegue lá assim dessa forma. Então foi realmente um momento diferente, um momento que o povo abriu as portas para a novidade, para o novo, para diferente, para a limpeza. Infelizmente muitas pessoas não retribuíram isso. Vi o governador Moisés, Daniela também, porque a Daniela mostrou ser uma merda como gestora, fez porra nenhuma, teve oportunidade, só ficou pensando em negociar com os deputados, agora tá caindo na mídia as merdas que tentou fazer, e aí não fez nada, poderia ter feito diferente. Eu levei para ela pautas que ela poderia resolver problemas históricos em Santa Catarina, crimes em portos, e não precisava de orçamento, não precisava ela gastar nada, era só resolver, canetear. Ficou com medo de mexer no ninho de cobras. Então você não quis resolver nada, não resolveu nada, só enrolou, não fez nada. Então, só queimamos nosso filme. Então, fora eles, os outros traidores que tem, principalmente no Congresso Nacional, que se elegeram Bolsonaro e na primeira oportunidade pularam fora e estão até hoje criticando o Bolsonaro, esses aí também provavelmente não se elegem mais. Mas teve nessa passagem dela aí, teve um momento positivo que foi que ela vetou a PL 64 e 65, né? Eu queria, assim, eu queria que tu explicasse para nós. Mais ou menos eu imagino como funciona, mas eu não sei como funciona lá, porque tem coisa que não precisa chegar. Passa pela comissão e fala, não, isso aqui não dá, não tem como, não é competência do governo. Isso aqui é do governo federal, isso aqui é do governo do estado. Por que chega a ser votado? Por que tem que ser vetado se é uma coisa que não precisa nem chegar? Tudo na verdade... Que é justamente aquele gás de 1 milhão. Isso aqui só funciona... 1 bilhão e 350 das BRs que o Bonito quer... Isso, exatamente. Isso aqui, que a Constituição, ela só funciona... Eu quero que tu leve lá pro... Vou levar, preciso levar. Isso aqui só funciona quando há interesse político. Quando não tem interesse político, isso aqui eles rasgam. É isso aí. Então eles usam isso aqui com a conveniência deles. Eu marco para ele. É igual o pastor usando Bíblia. Ele só quer o versículo que traz vantagem. Eu marquei em amarelo e rosa, onde tem as competências. É importante, porque então isso aqui para eles não serve para nada. Tá? Isso aqui, quando eles usam quando querem e quando não usam, não querem. A própria Comissão de Constituição e Justiça ali é uma vergonha. Eu vivo criticando eles. Porque passam os projetos... Que critério? Passa projetos flagrantemente inconstitucionais e é aprovado até no plenário e vai embora. E eu peço, cadê a constitucionalidade? O que tem de constitucional? Onde? Me diz onde é que está na Constituição. Qual é o critério que eles usam? Que eu voto, aí eu voto. Mas fica todo mundo querendo, ninguém fala nada. Aí eles arquivam emendas, eles arquivam projetos de lei, que não tem porquê. Não tem nada de inconstitucional, só porque eles não concordam. Aí eles arquivam por inconstitucionalidade. Mas aí tu vai perguntar, cadê a inconstitucionalidade? Ninguém sabe dizer. Então, é falta eu acho que é falta de capacidade técnica de realmente estudar isso aqui. Tá? E ainda que eles tenham assessores jurídicos para isso. Então, é o que eu quero dizer. É político. Quando tem interesse político, vai. Quando não tem interesse político, não vai. Entendeu? Então, é isso que falta. Então, assim, por exemplo, esse negócio do dinheiro aí, só passou na Assembleia porque há um interesse do governador fazer. Então o governador lá, e ficou muito claro isso, apesar de ser uma opinião minha. É competência, mas dá para usar o dinheiro. É isso que parece. Não, dá. Se nós aprovarmos ali, ele pode. Né? Então, como eu falei, se há interesse político. Muito provavelmente, o que deu a entender, isso é uma opinião minha. Essas BRs aí é bandeira de alguns deputados, tá? De alguns importantes deputados, que de alguma forma eles querem abraçar isso como eu que fiz. Construíram com um governador que está fudido e que estava, né, naquele momento para ser impeachmentado, porque isso foi antes dele ser afastado ainda. Construíram,
Então tá, vamos fazer, eu aprovo aí, vocês aprovam aqui e a gente constrói. E depois que a gente construir, quem foi que fez? Foi nós aqui. Claro, então isso aí foi uma construção. Esse raciocínio que eu fiz. Isso aqui foi uma construção para fugir do impeachment. Foi um projeto para fugir do impeachment. Então, passou na Assembleia, eles passaram, mesmo eu criticando, e mais uma meia dúzia criticando, passou. Aí a governadora vetou. Sim. E eu acho que ela vetou, foi um dia que eu fui numa audiência pública e eu falei sobre esse assunto. Depois disso veio o veto, até acho que foi por isso. Mas não questionei se foi eu que levei o conhecimento para ela, não sei se ela sabia disso ou não, mas coincidentemente, logo em seguida foi vetado. E agora o governador foi lá dizer que quer fazer para... Não, eu quero que você, orientando nós a derrubar o veto. Então, e assim, ó, eu não estou dizendo que a BR não é importante. Ela é importante, mas a gente já manda muito dinheiro para o governo federal e volta muito pouco. Então eles têm o que nós temos que fazer, nós temos deputados federais que vão lá cobrar. Claro. Ô presidente, é porque assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meu trabalho tem que fazer. Ô presidente, pô, a gente mandou para cá 69 bilhões, né? Vamos fazer uma BRzinha lá para nós lá, tal. Vamos cobrar, cara. Tem que cobrar. Duas perguntas que eu tenho que te fazer, Jessé. Desculpa te cortar, mas não tem jeito. Cadê os 33 milhões? Ou, eu não vou perguntar pra você cadê, porque eu sei que tu não sabe. Mas tu desconfia onde é que esteja os 33 milhões? Cara, se eu desconfiar que eu vou preso, cara. Se eu falar minha desconfiança. Cuidado do processo. Não, você pode só já tenho 15 dias da comissão de ética. Assim. Não, você pode responder sim ou não. Ele falou que sim, mas não vai falar. Eu sei onde que tá, entre aspas. Meu Deus do céu. E como é que faz? Tá difícil. Tu acha que vai... Tá rendendo, já era, né? juros? Já era. Não volta mais. Eu acho que não achou até agora, não acha mais. Não volta. Porque se quisessem achar, por exemplo, se fosse... É fácil de achar se ela... Se fosse uma coisa séria, já tinha achado. Por quê? Claro. Porque é só tu seguir. O dinheiro foi para cá, nessa conta. Cadê? Dessa conta foi para essa conta. Dessa conta foi para essa conta. Segue o Quem tirou, tira... Já teria achado. Né? Simples assim. Ponto. Agora, então não acharam ainda porque provavelmente não vão mais achar. Ponto. Era superfaturado. Ponto. Não era o equipamento ideal que poderia ser utilizado na UTI. Ponto. Ia chegar aqui e não ia ser usado. Nossa. Como foi o que aconteceu. Chegou alguns que não foram utilizados porque no próprio projeto do própria licitação, sim. Eu tive acesso. A máquina da foto era o que poderia ser usado na UTI, mas a descrição era de uma outra marca, que é aquela que não pode ser usada na UTI. Então toda fraudulenta, né? Então assim, infelizmente não prenderam ninguém ainda. E aí tu chega assim, aí tu... Douglas tá solto. Imagina o Bolsonaro, se o Bolsonaro é presidente, aí de repente sai um ministro lá que fez essa... O que ele vai fazer? Eu não tenho dúvida, ele dá uma pau na mesa e manda esse cara embora e manda ele... Tira o chapéu desse cara, vai. Dá o chapéu pra ele, vai embora, vai resolver. Na mesma hora ele demitiria o cara. O que o Moisés fez? Não demitiu, passou a mão na cabeça. Os caras ainda ficaram. Douglas Borba, o Elton, ainda ficaram no governo até eles mesmos pedirem pra sair. Então assim, foi uma palhaçada isso. Ele não deu um recado pra população, ó, já tirei esses caras, se fizeram cagada, vão resolver lá. Não, ele ficou cobertando os caras o tempo inteiro passando a mão na cabeça. Não é fácil. Então, isso aqui, que tu dá a entender disso? Dá a entender que, pô, se o Moisés dedar esses caras, ferrar com eles, ajudar a ferrar... Cai todo mundo. Cai todo mundo, que ele também já vai então tá aqui, pum. Dá a entender isso. Esse foi o recado que ele deu, pra mim ficou muito claro. Né? Então esperou os caras, saiu os caras todos enrolados na justiça. Foi. Uma compra, né, que poderia impeachment o próprio governador, ele não tomou nenhuma atitude, nenhuma, nada, zero. Então só por aí tu já mostra que tem alguma coisa errada. Né? Só por aí tu já mostra que tem alguma coisa errada. É véspera de eleição. Ela é véspera de eleição. O que os políticos querem em vésperas de eleição, né? Então assim, tudo tu vai imaginando. Então esse dinheiro foi usado de alguma forma, foi usado por alguém. Então tu vai aqui imaginando. A partir da hora que não encontrar o dinheiro e não encontrar o culpado, tu fica aberto às tuas deduções. E eu tenho a minha dedução. Né? Então esse dinheiro não vem mais, não volta mais. O Moisés, na minha opinião, ele tem culpa porque, olha só, cara. Naquele momento, nós aprovamos na Assembleia Legislativa, um pouco antes disso, que tinha que ser congelado todas as licitações do Estado. Não poderia pagar mais nada. Tu não poderia fazer uma obra, tu não poderia fazer mais nada. Tudo tinha que ser congelado, só poderia gastar com saúde e pandemia. Sim. Então, assim, naquele momento não tinha mais nada no Estado.
Porque assim, não tinha uma obra lá, uma obra aqui, uma estrada aqui, e várias coisas acontecendo. Não podia mais, estava congelado. Ele só poderia fazer compras, coisas relacionadas à pandemia. E aí tinha uma de 33 milhões. Tinha uma de 33 milhões de um equipamento, de 200 equipamentos que ele estava dizendo na mídia o seguinte: só vai retornar os comércios quando chegar o equipamento. Quando chegar o equipamento. Ele falava isso. Nós estamos fazendo a compra, quando chegar a gente vai liberar. Então como que ele não sabia? Só tinha aquela compra para fazer. 33 milhões, estamos falando de 300 mil reais, que ainda... Falando de 33 milhões, de um equipamento que definiria a vida de muitas pessoas, porque tinha gente querendo voltar ao trabalho e dizendo, não, só quando a gente equipar os UTIs. Como que ele não sabia? Deixa eu perguntar uma coisa. Se você quiser responder, você responde. Se quiser, não responde. Isso fica à vontade. E assim, só rapidamente, só para finalizar aqui. Então, o interesse político absolveu ele, porque os desembargadores todos eles entenderam que Moisés tinha culpa por omissão. Sim. Isso. Porque ele estava ali e sabia, não tem como não saber, ele sabia e não fez nada, não tentou se inteirar, não... Né? Mas eu acho que é bem isso aí mesmo, que ele é bem... No mínimo, né? No mínimo, nós estamos falando que no mínimo. No mínimo. Porque eu acho que muita coisa ainda vai aparecer no decorrer desse processo. Mas no mínimo ele não se inteirou. Não se inteirou. Então, por omissão, e próprios desembargadores que têm essa tecnicidade para julgar esse tipo de coisa, votaram majoritariamente em cima, contra o Moisés. Aí vem os deputados bonitão, sim, e votam contra e salvam o cara. Das BR. Então assim, não foi faz parte do jogo, foi constitucional, foi tudo dentro da normalidade, imoral total, né? Totalmente imoral. Mas foi tudo dentro do jogo. Conformes, Dentro do jogo. Político tá ali para fazer realmente uma análise política. Agora, quem tem que cobrar deles é o povo. Quem tem que cobrar deles é quem votou neles. Só que, infelizmente, vai ter gente que vai votar neles. Agora não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Agora, deixa eu te perguntar. Eu sei que tem muita coisa, Paula, que você, como estudante de Direito, você tem até pena de você estar estudando no último ano de Direito, vai se formar para trabalhar numa área que não funciona. Chega lá, faz o negócio e tal. Mas a gente sabe... O ativismo é grande, né? O juiz ali... Não, deixa eu te falar. Eu sei que tem muita coisa que, se a gente não consegue provar, não tem como ir para frente. Mas nos corredores da Assembleia, sempre tem as coisas que, não, isso aqui eu ouvi e tal, isso aqui falou e tal. Deixa eu perguntar uma coisa. Existe alguma coisa, você acha que tem algumas pessoas envolvidas? Claro, no governo federal, claro, mas também ali na Assembleia... Envolvidas com o que, por exemplo? Com isso, no plano dos 33 milhões. Você acha que pode existir ou não? Em off. Olha só. Em off, só entre nós aqui. Ninguém cara, eu acho que não, hein? Não. É um achismo. Você falando tô falando de achismo. Achismo, né? Olha, como eu falei, a partir da hora que tu não tens um dinheiro, milhões que sumiram, não foram encontrados, tá aberto, cada um dá a sua opinião. Exatamente. A sua opinião. Alguém levou. Ou várias pessoas tu pode dizer, pode ser que sim, eu acredito. Pode ser eu acredito porque é o seguinte, cara, eu acredito que esse dinheiro não foi usado para enriquecer ninguém, esse dinheiro foi usado para campanha eleitoral, para campanha, é caixa 2 de campanha. Por isso que esse dinheiro não volta mais. Não. E só que agora tem que ver quem é que usou. Aí se você tem vontade jurídica, tem a justiça, está com vontade de ver isso. E agora não acharam nada, né? Por isso que o governador não gosta dele. Mas você não gosta do Moisés? Ou você não tem nada contra? Ou só tem contra? Eu? Não, eu não tenho afinidade nenhuma com ele. Né? Nem ele contigo, né? Olha só, cara, eu às vezes olho pro Moisés e dá pena, cara. Porque eu acho que ele é muito burro mesmo, cara. É que agora, por exemplo... Me desculpa, é a minha opinião, né? O Moisés... Acho que ele é muito fraco. É muito fraco. Ele é muito fraco. Muito fraco, muito mal assessorado. Ele sempre foi mal assessorado. É o seguinte, ele errou do começo ao fim, Moisés. Ele errou do começo ao fim. Ele sempre foi desajeitado desde a campanha. Desajeitado no sentido assim, tu via que ele não fazia parte da patota. Tu via que ele não era o cara do Bolsonaro. Não era o cara. Na forma de falar, na forma de... Ele fala pra dentro, seu não sei, ele não era um cara que a gente queria. Mas beleza, tava lá. Mas é o que tinha. Era o que tinha, tava ali, foi. Bolsonaro, PSL. E até então, depois que chegar lá a gente vê, vamos ver o que vai dar. Até então mas beleza, então assim, ó, com certeza. Ele sempre foi pacatão, né? O problema é que não teve uma construção. Ninguém conhecia. Chegou no dia
da convenção. Quem é o Moisés? Ei, Moisés, vamos lá, bate foto, vamos fazer campanha, bora. A gente não tem como dar errado. Ele vai chegar lá e... PSL, Bolsonaro, vai dar certo. Pois é, então não teve uma construção, não teve uma votação. Enfiaram o cara lá, deu certo. E se fosse um cachorro, ele ia ser um cachorro. Né? E infelizmente foi dessa forma. E ele sempre foi pacato. Então assim, hoje eu converso com o presidente do ex-presidente do PSL, com o Lucas Meirhadinho daquela época, eu falo assim, não, cara, o Moisés... Ele não mudou. Jeito. O Moisés, ele sempre foi o que ele foi, é que vocês não conheciam ele, mas ele é aquilo ali. Não, mas eu também acho isso. Ele não mudou, ele é aquilo ali. Então o que acontece? Ele nunca gostou de se vincular ao Bolsonaro. Ele nunca quis, assim, ser o... Ele só quis ser do Bolsonaro na campanha. E ainda o Lucas falava assim, ó, ele só fazia porque nós mandava. Faz arminha. Fala que tu é do Bolsonaro, fala. Porque ele foi induzido, porque nem isso ele tinha vontade de fazer na campanha. Tanto é que na campanha... Ele fez assim, não, eu só vou, tem que ser uma mulher a minha candidata, porque ele queria desconstruir isso, tem que ser a mulher, porque o Marcelo Brigadeiro queria ser o vice dele. Sim. E até se brigaram feio assim, porque o Marcelo queria ser o vice dele. Não, tem que ser uma mulher, então ele queria quebrar, até achei que foi importante naquele momento. Sido Brigadeiro. Mas acho que teria sido melhor. Então ele quis quebrar aquela machismo e tal, então botou Sim. Aí veio a Daniela. E aí a Detone também, a Detone não quis e tal. Então esses bastidores, né? E aí quando ele entrou, quando ele chegou, ele fez questão de não botar nenhum desses malucos. Ele falou isso, cara. Eu não vou botar esses malucos no governo. Ele falou isso pro pessoal do PSL. Genocidas. Ele falou isso, Eu não vou botar esses malucos aí. Ele falou numa reunião pra gente, eu tava lá na reunião. Eu não vou botar os malucos, nós estávamos numa reunião assim entre nós, né, os deputados e o governo. Eu não vou botar esses malucos, é o pessoal das executivas, os suplentes. Eu tava na reunião, eu escutei. Tanto é que uma vez eu publicizei isso. Não, os malucos lá não vou botar. E numa reunião depois que ele estava construindo o governo dele, na transição, que ele não estava chamando ninguém desse pessoal, eles fizeram uma reunião. E eu me lembro dessa reunião até hoje. A gente foi lá foi em Santo Amaro, nós ficamos todos na frente, assim. Eu nem tinha assumido ainda e estava na transição, porque era 2018, né, antes do final do ano. E a gente foi lá prestigiar e a gente foi ouvir os suplentes. Os suplentes encheram assim eles encheram ali o salão e começaram a exigir, pô, cara, eu acho que aqui não tem um advogado, eu acho que aqui não tem um cara que pode servir de lixeiro lá uma empregada para lavar. Aqui dá para servir. A gente tá aqui para servir o governo. E por que tu não tá aproveitando a gente e tal? A gente quer, né, não podemos morrer politicamente, porque de fato, assim, eram todos novatos. Então simplesmente não desse oportunidade para esses caras assumir. Só que esses são os caras que eu defender ele no governo, que eu dar a orientação certa para ele, é os malucos, porque os caras que são os caras puritanos, a direita ela é puritana, né? Então assim, é os caras que não iam deixar ele ser criticado, iam ajudar. Eu acho que o fato desses caras estar no governo já ia melhorar a conduta dele, mas ele não quis, ele fez questão, inclusive, depois que ele pegou o microfone, ele falou assim, uma coisa que eu dei vontade de ir para baixo da mesa. Ele falou assim, vocês me serviram até agora daqui para frente sou eu que vou resolver. Ele falou exatamente isso aqui, eu dei vontade de ir pra baixo da cama, cara. É um cara maneiro. Então assim, na hora que ele falou assim, eu vou botar ele de novo. Cara maneiro. Aí eu peguei, cara, assim, e pô, dali já acabou, já fiquei com vergonha, cara. Então, obrigado, assim, né? Aí assim, aí passou os dias e tal, ele continuou, daí teve em dezembro, final do ano, aí teve uma janta na casa do Daniel Freitas, que ele organizou, e eu sentei na mesa de churrasco, assim, com ele, assim, ele e eu aqui, na mesa. Pô, Moisés, pô, cara, tuas nomeações estão ruins, cara. Tá botando o cara do MDB, tá botando o cara do PSB, esse pessoal tá criticando. E daqui a pouco eu não vou mais conseguir não criticar também, porque, putz, sabe como é que eu... Não, eu não vou fazer esse governo que vocês querem. Ele falou assim, eu vou fazer um governo republicano. Se o cara tiver condição técnica, ele vai ficar e vou chamar. Não importa se ele é Bolsonaro, se ele não é, isso aí não importa. Eu quero que o cara seja bom no que ele faz. Daí eu assim pra ele, cara, mas tem cara bom no que faz e é Bolsonaro, cara. E é o cara que fez campanha pra ti. Tu tem que pensar nisso. Mas eu não quero. Não, eu tô pensando diferente e tal. Ele não repetiu isso aí, mas eu sei que era isso. Então já vi que ali ia ser ruim. Aí começou a entrar uns nomes. Aí ainda na época o Douglas me ouvia, que era o chefe da Casa Civil. Aí os caras, as pessoas mandavam, olha quem ele nomeou. Eu mandava a nomeação, a foto, o cara o Santinho com aquela
da rede lá, a Marina, fazendo campanha pra Marina, sabe assim, esse aí não vai dar, cara, pessoal. Aí eu vou resolver, não resolvia. Daí eu comecei a meter pau, comecei a publicar mesmo, comecei a malhar. Aí quando a gente começou a publicizar, ele começou a mudar. Daí ele tirava um, botava outro. Só que eu já comecei a ser o chato ali, né? Então aí já teve esse desgaste já, eu nem tinha assumido ainda na Assembleia Legislativa. Aí daí, em fevereiro a gente assumiu. E ali ele já estava assim, ó, tudo que o Bolsonaro fazia, ele fazia ao contrário. Porque ele não queria mais vincular, ele não queria ser o cara do Bolsonaro. Tanto é que a primeira ação dele foi trocar o nome. Lembra que na campanha era o Comandante Moisés? Ele já mudou, ele assumiu, ele é Carlos Moisés. Eu não sou mais Comandante Moisés, sou Carlos Moisés. Então ele já começou a mudar a conduta dele ali. Né? Não quer, porque quando botaram ele de comandante, me parece que ele não era comandante, né? Porque ele já não era, ele era coronel. Só que botaram o comandante para não ficar o Ciro Gomes. Né? Eu me lembro certinho, eles falaram isso. Ele é coronel, porque comandante é quando tá comandando um quartel. Então não tá mais comandante, é coronel. Então ele não era coronel, mas botaram o comandante, né? E botaram o comandante para dar essa conotação de exército, exatamente, que era o Bolsonaro era o capitão, ele era o comandante. Foi tudo planejado. Comandante da Titania. Depois saiu o Carlos Moisés. Então foi assim. Aí, por exemplo, teve uma semana que o Bolsonaro falou o seguinte: eu não vou receber MST no meu governo, são tudo terrorista. Lembra o que ele falou? Na semana seguinte ele recebeu a merda do MST no gabinete dele. Tava com uma foto assim. Pô, isso é uma afronta, né? Então tem várias coisas. Tem várias. Aí foi lá, o Bolsonaro ampliou os defensores agrícolas, né? Ele deu mais oportunidade para ter mais concorrência e ficar mais barato para o agricultor. Aí o que o infeliz fez? Ele taxou os insumos. Então, assim, e tudo assim, na sequência. Né? O Bolsonaro fazia aqui porque ele queria se desconectar. Ele não queria, porque ele entendia que a esquerda votou nele também. E de fato alguma coisa votou no segundo turno. Não. Porque era o Merizio ou era o Pacatão Boca Mole ali. O que eles queriam? Vamos aí, é do PSL, mas parece um cara idiota, vamos votar nele. E realmente mas hoje, assim, o pior político é o que quer agradar todo mundo, porque não existe. Eu sempre fico vendo, tem alguém que o cara chega, onde ele chega, ele abraça aqui e tal, não sei o que. Cara, mas não tem como, tu não vai ganhar 100% dos votos. Tu tem que ter a tua pauta, vai no que você acredita, vai embora. Agora, cara, politicada hoje, sabe? E é aquilo, né? Quer fechar com todo mundo, quer agradar, quer estar dialogando com todo mundo. Cara, dialogar até certo ponto. Dialogar, claro que é importante, mas tem coisas que não dá para negociar. É verdade? Deixa eu perguntar uma coisa, lá dentro da Assembleia lá, como é que é? Tem churrasco, a galera se reúne, tem futebol entre os deputados? Se tem, eles não me convidam. Não tem, eles não me convidam. Deixa eu te perguntar. Tu é marcado em cima lá, teus projetos, como é que ficam lá? Tem gente que senta nos projetos? Como é que Olha, tem de tudo, tá? Eu sempre falo o seguinte, meus projetos, eu faço projetos que realmente vão contribuir com alguma coisa. São bons? Assim, são projetos que, se aprovado, vai mudar alguma coisa. O que mais passa lá é projeto inócuo, dia disso, dia daquilo. Projeto inconstitucional que não vai ser feito. Mudar nome de projeto autorizativo. Muda nome de rua. Sabe o que é projeto autorizativo? Eu autorizo o governo comprar a aguinha da marca tal. Mas ele já pode comprar a água da Celeste se ele quiser. Então não precisa autorizar. Só que eles fazem isso para quê? Para ganhar, para fazer currículo. Então assim, eu autorizo o governo a fazer o que ele já é autorizado a fazer. É o que mais tem. Aí eles fazem uma politicagem, porque é importante comprar uma aguinha, porque essa aguinha vem da... Não, mas tudo bem, o governo precisa, ele compra, não precisa da tua autorização. E a lei é o seguinte, a lei ela tem que obrigar. A lei não é tu faz se quiser. Então tu vê as incoerências que tem. Então quando eu faço uma lei, eu estou obrigando que ela seja feita, e se tu não fizer, tem uma sanção, isso é lei. Só que passa essas coisas autorizativas na Assembleia Legislativa. Então essas coisas eu não faço. Então por isso eu protocolo muito menos projetos. Só que todos os meus projetos, se tu vê, ele resolve alguma coisa. Ele tem uma ação lá no final. Então só por esse fato ele já se torna polêmico. Então, não, tem um teu que passou aí, infelizmente, para eles deve ter escorregado, deixaram cair no chão. Sem querer lá, aí, se atropelaram, se erraram, se atrapalharam. Falar, não, isso aqui, isso é do GS, e agora já foi, entreguei, meu Deus, que foi o projeto agora virou, como é que é? Dos EPIs? Das feiras e eventos. Feiras e eventos, agora. Já foi pra lá, mas acho que ele vai vetar, mas vamos ver. Então, assim, todos os meus. Os EPIs foi vetado, né? Os EPIs foram vetados, a gente derrubou o veto. Assim, então, assim, todos eles mudam. Tem uma obrigatoriedade para ser feita mesmo, como lei. Então, assim, eu presto muita atenção nisso. Então, por isso são poucos,
porque eu já acho que já temos muitas leis, não vou ficar burocratizando, eu não burocratizo iniciativa privada, né, sou contra, voto tudo que burocratiza, por mais que pareça ser bom, eu não burocratizo, então tudo isso eu voto contra, só que essas coisas passam, né? Passam fácil. Mas as minhas leis, eles dão algumas exigências ao governo, né? Então, é que seja realmente imposta pelo governo. E então, por isso, só por isso ele já é polêmico, porque então vai gerar divisão de ideias. Né? Alguns realmente são contra porque são contra aquilo ali, mas muitos é porque é o GSE. Então assim, não vamos dar moral pro GSE, vamos sentar aqui, não vamos deixar aprovar. Porque tá vendo aí, né? Aprova, ó, não vamos dar moral pro GSE, ó. Marca esse nome, ó. Vamos dar moral pro GSE. Vamos dar moral pro GSE. Esse meu projeto que foi aprovado dos eventos. Dos eventos, isso aí explodiu no estado. Então assim, o que eles não querem? Eles não querem que o GSE apareça. Exatamente. Então tem isso. Então eles sentam mesmo. Tá? A conterrânea de vocês aqui é o que é a campeã de sentar em cima dos meus projetos. Meu Deus. É a campeã. Ela tem na cara dura, assim. Na cara dura mesmo. Mas o que é sentar no projeto? Ela trava com... sentar, ela pede vistas, o projeto tá lá para votação. Bota embaixo do braço, fica caminhando. Fica lá, espera. Não passa lá não? Cadê meu projeto? O plenário eu falo, né? Falo. Dá meu projeto, pô. Então assim... Dá meu projeto, porra. Igual o Bolsonaro. Meu projeto, porra. Então assim, então isso acontece. Então... eu acho e eu não consigo, você faz o mesmo. Eu não sou a favor. Porque eu não acho justo eu decidir sobre o projeto. Quem tem que decidir é a casa. Então eu não consigo fazer, faz o mesmo pra... Não consigo. Eu acho que se eu sou contra, eu vou dar um parecer contrário e a maioria decide. Exato. Por mais que eu ache horrível o projeto. Então eu não jogo dessa forma, eu não consigo fazer isso. É como eu falo, a esquerda não tem freio moral, a gente tem. Então o que eu vou chegar assim? Não, eu não acho, eu não concordo, mas quem tem que decidir é a maioria. Eu vou dar um relatório contra, vou dizer o porquê que é ruim, vou tentar convencer. Não vou porque são corporativistas, dependendo se é um amiguinho lá que fez, não quer nem saber o que vai dar lá na frente, porque no final eles recebem o saláriozinho deles e os privilégios, independente do que é aprovado e o que ferra os outros, e vai passando, entendeu? Então assim, eu faço isso, eu pego projetos, se eu pedir vistas é porque realmente eu quero contribuir. Eu não peço vista simplesmente para atrasar, eu peço vista porque eu tenho uma ideia para botar ali, para mudar alguma coisa nesse projeto para depois entregar. Ou se eu não entendi muito bem o projeto, vou dar uma lida para depois dar um parecer. Isso em uma semana, duas, já estou botando para frente de novo. Eles passam prazo regimental e vai embora se a gente... O pessoal tá muito ocupado tirando foto, cara. Pô, 30 fotos por dia, cara. Não dá pra ler projeto e tirar foto ao mesmo tempo. Pô, tá em vários lugares. Parece que tem deputados que tem vários deles, porque eles estão em vários lugares ao mesmo tempo. Quando tu vê... mas tu tipo assim, tirou uma foto em Blumenau, depois tem uma foto lá em Chapecó, depois de 30 segundos. Pô, como é que pode estar de Blumenau e Chapecó em 30 segundos? Tem bastante. Essa semana tu trocou umas 3 vezes a foto do teu perfil, hein? Eu? Eu já perdi, eu tenho o Facebook que eu perco em 6 meses. Juro? Tá foda. 3 Facebook. Cara, Facebook não tem como. Mas tu caraca, marcação. Né? Cara, eu me sinto igual a você. Cara, nego deve estar me batendo no Facebook, porque eu posto coisa do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Cara, daqui a pouco, aí perco. E o Facebook não me dá nem chance. Ele só fala que eu quebrei as diretrizes. Sim. Mas eu não, aí tem as diretrizes. Não quero saber qual foi a diretriz que eu quebrei. Não fala, não tem ajuda, não tem telefone pra falar e tal. Cara, aí eu boto, toda semana mando solicitação de amizade pra minha mulher. O Instagram também já anunciou que vai utilizar o pronome neutro. Mandou. Policial, sei lá, qualquer coisa. Pessoal, podem ir lá no gabinete do GSE, visitar ele, tu vai lá, parece até um que tá entrando no exército.
mas um monte de aí um dia eu comecei a ler, eu falei, como assim? Que não é militar? Que decepção. Não, vamos lá, Marcelo. Tá louco. Porra, e o Moisés, aquela cara de paspalho dele. Coitado militar. Do cara. Mas a incoerência, né? Mas eu também cheguei lá, né? Depois que eu fui, o cara é dentista. Dentista, eu falei, dentista. É verdade. Não é. Sim, porque eu fui com a ideia. Mas eu sempre fui. Por exemplo, eu chegava eu era professor de jiu-jitsu. Fui professor de jiu-jitsu em 2004. Até dono de academia eu chutava, mas. Eu fui de 2004 a 2012 professor. Por hobby. E quando eu falava para as pessoas que eu não era professor, que eu era dentista, já ninguém acreditava, né? Já tinha que dentista, rapaz, desse tamanho aí, vamos dentes, rapaz. Ei, já te chamaram de Daniel Silveira de Santa Catarina, não? Já, várias vezes. Botou o Daniel Silveira de Santa Catarina. Já teve várias vezes. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, isso aqui é nossa mesa conservadora, o pessoal que quer defender esse lado, que tá difícil. Santa Catarina também tá indo para Rio de Janeiro, eu sou carioca, Rio de Janeiro tem mais jeito não, já era. Santa Catarina tem jeito ainda. Mas essas cobrinhas estão tudo botando. Ana Campanholo, queremos você aqui, Sargento Lima, queremos você aqui. Vem, Luciano Hang, só. Luciano Hang, vamos. Ele vem? Vai. É doido, né? Vem. Luciano Hang. Eduardo Bolsonaro, tu vai nos podcasts lá do Rio de Janeiro, lá dos caras tudo de esquerda. Vai lá brigar com o Marinho. Senta o pau em tu. Tu não vai vir aqui em Santa Catarina, quando tu for dar uns tiros ali em Florianópolis, vem aqui, cara. Queremos você aqui, Eduardo Bolsonaro. Vem cá, aqui tu vai ficar em casa, tá? É o Pobrecast. Aqui é o nosso Pobrecast. Aqui não tem muita coisa, mas pelo menos aqui é o lado dos pobres. E depois a gente mostra. Não, depois o pessoal vê o que tem ali atrás, filho. Meu Deus, você se assusta. Isso aqui, é uma maravilha. Paulette, e as perguntas aí? Já terminou? Já foi. Me esclareceu bem. A dúvida que eu tinha era se dava para passar, se dá para levar mesmo a comissão, o critério usado pela comissão. Não tem critério, não tem critério. Não tem. Critério não tem critério. Olha só, eu fiz uma crítica na última sessão, que eles passaram um projeto de lei. Ninguém ia falar nada do projeto, ia passar da Ada de Luca. Ia passar. Aí eu fui lá, peguei e falei. Então eu vou ler uma coisa aqui pra você. Eu falei, aí eu peguei e falei mal do projeto. O projeto dela é o seguinte: o projeto dela ela obrigava o Estado a que ele adotasse, que trocasse a energia tradicional por energia solar nos hospitais, nas escolas e nos presídios. Então assim, esse era o projeto dela. Um projeto... é legal por quem que não quer, né? Eu acho que é bacana, né? Mas tu não pode fazer um projeto de lei obrigando o Estado a fazer isso. Isso é inconstitucional. Principalmente porque ela fez um projeto que... Sabe qual era o projeto? Isso aqui, que tu escreveu aqui, era maior que... Tem mais coisa escrita que o projeto dela. O projeto dela era uma folhinha com um parágrafo assim, obriga o Estado. Não tem impacto orçamentário, não tem orçamento, não tem porcaria nenhuma. Aí eu fui lá e falei mal do projeto. Mas só que primeiro eu tirei uma onda lá, né? Eu falei o seguinte, até vou publicar o vídeo. Eu fiz assim, eu vou fazer uma emenda nesse projeto. Aí eu comecei. Eu vou obrigar o Estado também a botar porcelanato Superglass para ficar mais chique, os hospitais, né? Eu vou obrigar que seja com bebedor, vamos botar bancos reclinados, com estofados para os alunos. Comecei a fazer um monte de coisa, já que vamos obrigar a botar energia solar, vamos obrigar para ficar bom, né? E eu falei assim, vou revolucionar o SUS. Vou fazer um projeto de lei semana que vem, eu vou protocolar, eu quero apoio de todos os deputados. O SUS agora vai ter que ser igual ou melhor que a Unimed. E nós vamos resolver o problema da Unimed, podemos fechar o plenário, vamos fechar a Assembleia que não precisa mais da gente. Tirei a onda lá e mostrei que, não vamos resolver esse tipo de problema, não se resolve com lei. Se resolve com dinheiro. E não precisa de um projeto de lei para obrigar, isso é autorizativo, né? Mas ele estava querendo obrigar, então era totalmente inconstitucional. E passou na CCJ por unanimidade. E já ia passar, ninguém ia falar nada. Aí eu falei, depois que eu falei, todos os 10 deputados vieram para defender e parabenizar a ADA, né? Mas ninguém sabia de nada, né? Ninguém nem sabia. Aí eu falei, beleza, ponto. Alguns minutos depois, há um projeto da Dirce que dava algum privilégio para mulheres
que sofreram a violência doméstica. A Ana, na CCJ, ela fez uma emenda que só trocava mulheres por pessoas. E eles arquivaram, não deixaram na CCJ. Aí eu falei assim, esse projeto aqui não é inconstitucional, que a gente cria uma despesa descaradamente inconstitucional. Isso aqui não é inconstitucional, aí passou. Aí tu trocar mulher por pessoa é inconstitucional. Se tu não aprova isso na CCJ, tá dizendo que é inconstitucional, porque lá tu não debate mérito, né? Uhum. Aí eu falei assim, mostrem, tava todos lá, mostrem onde é que tá a inconstitucionalidade disso pra mim. De que trocar mulher por pessoa é inconstitucional, porque vocês fizeram isso na CCJ. Aí todo mundo fica procurando o rato na mesa. Então assim, não tem, é político. É político, é assim, se é o fulano lá que é bacana, os projetos do MDB passa tudo. Gessé, o que eu tenho mais raiva, sabe o que é? É aquele político que o cara nem entrou para deputado, ele já está trabalhando para ser deputado estadual, quer ser federal, aquele cara que só trabalha para se promover, e é o que mais tem hoje. O cara não faz nenhuma, a verdade é, faz nenhuma, entendeu? Quer ficar, e só quer entrar em pauta que entendeu? Política, coisa para aparecer. O que mais tem? Agora, eu espero que as pessoas percebam quem são essas pessoas. Porque fica difícil, cara. Porque eles tentam de tudo que é jeito aí, aquele negocinho. Não, porque isso, porque aquilo e tal. E sempre se posicionando ali. Não sabe nem do que tá falando, mas quer aparecer e tirar fotinho e tá lá, né? Ficar abraçado. É que geralmente esses caras são os fisiologistas. Esses caras, para chegar lá É que tem duas formas de tu ser poderoso na política. Tem duas formas. Ou é popularidade ou é dinheiro. Isso. Não tem outro jeito. Ou tu tem muito dinheiro, ou tu é popular. Ou tu é muito popular. Uhum. E no Brasil, em Santa Catarina, não tem ninguém popular assim que faz, acontece e é o que ele quer ser. Não. Ou é muito dinheiro ou é muito popular. Só o Bolsonaro ou o Lula, os caras que são o que querem, né? Porque eles têm um eleitorado forte para ser. Se eles quiserem ser candidatos a senadores, vão ser. Se eles quiserem ser candidatos a governadores, vão ser. Presidentes, eles vão ser no partido deles. Então, em Santa Catarina não tem. Então é muito dinheiro. E quando o cara chega lá, por exemplo, o pessoal do MDB, é uma briga de foice, de liderança, assim, é pesado a briga entre eles. Sim. E eles, quando eles chegam lá, eles já sabem que vão travar uma outra briga para se permanecer lá. Porque tá cheio de prefeito querendo ser candidato a deputado. A fila tem que andar, né? E aí quando eles chegam lá, eles precisam mostrar serviço. E o que é mostrar serviço para eles? É obra, é dinheiro, é base, é dar dinheiro para base. Isso é mostrar serviço. Por que daí eles sempre querem negociar com o governo? Por quê? Porque eles precisam disso. E isso quem pode dar para eles é o governo. Então por isso que eles estão sempre lá ganhando com o governo. E eles precisam disso. Então eles trabalham sempre já pensando na eleição. Exatamente. Muito provavelmente caixa 2, eu não quero acusar, mas isso é quase que normal na política. Exatamente. Mas principalmente ocupando o espaço. Então, tendo secretaria para encher de cabo eleitoral, para pegar aquele pessoal que eles prometeram um cargo, isso e aquilo, para botar no governo, já pensando na próxima eleição. Vocês acham que eles estão lá na secretaria, ocupando 3, 4 secretarias, porque eles querem o bem de Santa Catarina? Não, eles querem se permanecer lá. E para eles chegar lá, na eleição, e dizer que eles são os caras que têm mais condições, e o que é ter mais condição? É ter mais dinheiro, mais estrutura? Eles precisam estar ocupando esses espaços, porque daí o prefeito, o outro que está vindo lá, que é o lugar dele, eles vão dizer assim, não, ele tem mais condição realmente, porque ele tem uma secretaria, ele tem 300 cabos eleitoral, ele vai investir tanto na campanha, esse cara tem mais condição. No fisiologismo é assim que funciona. E quem é o culpado disso tudo? É o povo que vota nesses caras. Não tem o que fazer, enquanto esses caras não caírem, e assim, eu digo que tá longe, tá, de mudar. Apesar de já ter uma mudança, ainda com a onda dessa mudança, ainda esses caras se elegeram, ainda o MDB é uma bancada maior, 9. Sim. Né? Então ainda, como é forte essa política, né, no Brasil. É verdade. Gessé, o pessoal quer saber das tuas redes sociais, você tem
um programa. Fala dos seus programas aí. Eu tenho agora, né? Já saiu agora às 7 horas, já passou, que é o Jornal Parcial. Eu estava num. Eu iniciei num. Boto um monte de coração aqui. Eu iniciei fazendo o Jornal Parcial no meu canal. Aí depois eu fui pro Coalizão Conservadora, que é um movimento nosso, porque ele é um canal maior. Sim. Só porque tava dando conflito de seguidores, uns não queriam ver um programa, porque tem vários programas na Coalizão. Aí agora eu voltei pro meu canal de novo. Vou fazer um canal só dele, do jornal. Então é o Jornal Parcial, é do YouTube, então o pessoal que quiser acompanhar lá. Toda quinta-feira ele vai ao ar às 7 horas e depois fica lá gravado. Tem a Live da Verdade, que é no Instagram, né? É no Instagram, Facebook, todas as redes. É Facebook, Instagram, é o simultâneo. Instagram, Facebook, YouTube, 40 minutinhos eu faço lá, eu pego as pautas principais da semana, converso, passo para as pessoas, pego as perguntas, enfim. Nas quartas-feiras às 16 horas. E também vou estar fazendo... Eu também quero fazer no próprio jornal nesse meu canal de jornal, fazer assim, uma entrevistinha com pessoas assim ligadas às nossas ideias também. É mais um programinha que eu penso em fazer ali no nosso jornal. E tem as minhas redes sociais, né? Que eu gosto de interagir bastante. Instagram eu boto bastante. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu que respondo mesmo, não tem assessor. O pessoal entra vou lá. Mas vamos comer um churrasco. Eu já muitas vezes eu já fiz reuniões de pessoas que entraram no Instagram. Hoje, por exemplo, lá em Itapema, eu fui conversar com um cara que veio no Instagram, me passou um negocinho lá que eu achei interessante, fui lá conversar com ele. Porque no Instagram ele foi lá, me veio, eu que respondi, eu vi que a pauta era interessante. Mas isso aí é o que é o deputado estadual. É que está ali para atender a população, que está ali para conversar, para dialogar. Isso deveria ser normal, que hoje já não é mais, porque tem um monte de deputado que é inacessível. Não deveria ser, né? Porque tu vai no Instagram, nas redes sociais desses caras, é fraquíssimo, né? De interação, de engajamento. O meu hoje é um dos maiores engajamentos. Em algumas épocas, dependendo da pauta do momento, é a mais. Entre os deputados, e mesmo assim eu tô lá respondendo, interagindo, me inteirando, pego o que é bom, já passo para assessoria, marco reunião, então eu trabalho com o povo, com o público ali, né, dentro do possível. A melhor coisa que tem é sempre estar dialogando. E eu não queria falar nisso, mas vamos falar, tá longe ainda, mas como é que tá o deputado? O deputado vai vir para reeleição, já tem alguma coisa? Não, meu projeto é reeleição. É reeleição. Meu projeto é reeleição. Esse é Lopes, cara. Pedreira, meu irmão. Aqui não tem, como é que é? Pedreira, meu irmão. Não vou negociar, porra. Aqui comigo, como é que é? Pega meu projeto lá. Pega meu projeto. Pô, cara, eu queria te agradecer. Desculpa a brincadeira, a gente tá sempre brincando, mas muito bom, cara. Eu gostei muito do programa, da pegada aqui do programa. Parabéns. E espero que dentista, daqui só pra frente. E pra acho que muita gente não sabia que ele não é militar, nem policial. Eu vou botar lá. Mas ninguém. Você bota lá, dentista. Em vez de colocar com uma arma, eu vou começar a usar um bisturi, uma caneta odontológica. É isso aí. Vamos que vamos. Cara, força pra você lá. E, cara, continua nessa pegada aí. Sim. Vamos pra frente. Espero que você tenha gostado. Eu sempre digo que sem incoerência. Um dia que eu tiver que fazer a política tradicional, eu tô fora. Eu não tenho interesse. Eu quero um negócio orgânico por uma causa, por um objetivo, por uma defesa de uma pauta mesmo que nos interessa, aquela pauta que me elegeu. O dia que eu tiver que ficar negociando cargo, negociando coisa, dinheiro e tudo mais para me permanecer, eu posso ter certeza que eu não vou mais estar ali. O dia que eu depender disso, eu tô fora. Tá certo. Um grande abraço. Vamos tirar uma fotinha ali. Olha pra lá, pra aquela câmera. Galera, obrigado. Beijo do gordo. Gessé Lopes. Um abraço.